Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? É, não restam mais muitas aulas dessa apostila para a gente ainda. Hoje eu acredito que eu consigo dar uma boa adiantadinha nela, para a gente já quase praticamente eliminar o que falta. Então, onde eu parei para a gente dar continuidade, para a gente lembrar um pouquinho das coisas que já foram faladas e já foram feitas. A gente começou nesse módulo todo a falar um pouco sobre hereditariedade. Então a gente falou principalmente sobre genética, a gente estudou sobre o Mendel, aprendeu lá a primeira lei de Mendel, disse para vocês que provavelmente as outras leis de Mendel a gente vai ver só no colegial, aqui para ensino fundamental a gente vai ficar nesse tipo de cruzamento simples, e a gente viu que aquela genética que o Mendel desenvolveu, ela era responsável por indicar características monogênicas. O que significa uma característica monogênica? Relembrando, é uma característica condicionada por um par de alelos, ou seja, vão ser dois genes que vão influenciar um ao outro para a produção daquela característica. Então a gente viu os genes dominantes e genes recessivos. Os genes dominantes eram aqueles que precisavam pelo menos de uma cópia dele para se expressar. A outra podia ser uma outra cópia idêntica ou uma cópia de um outro gene, que independentemente disso, aquele gene ia se expressar. E a gente viu que existe também o gene recessivo. Seria aquele gene que, para ele se expressar, as duas cópias dele tem que estar ali no material genético do indivíduo. Então, se ele tiver uma cópia só, ela vai ser dominada, ela vai ser eclipsada pelo gene dominante. Então, ela nunca vai se expressar sozinha. A partir desse modelo de herança monogênica, herança ligada a um único gene só, dá para a gente expandir para várias coisas, certo? E um dos motivos da gente estudar esse tipo de coisa é porque muitas características no nosso corpo são gerenciadas, entre aspas, por um par de genes. Algumas não. Algumas são por mais de um par de genes. Mas a gente consegue utilizar métodos que a gente chama de genealogias para o quê? Para traçar e criar uma árvore genealógica de uma família. Quando a gente cria essa árvore genealógica, ela vai fazer o quê? O que essa árvore genealógica vai fazer? Ela vai indicar o parentesco e o grau de parentesco de uma família. Então, quando a gente for montar, vai ser uma árvorezinha, igual a gente colocou aqui na imagem. Então, aqui vão ser os indivíduos, aqui isso aqui vai expressar as relações entre eles. O que significa cada uma dessas coisinhas aí? Aqui tem uma pequena legenda que está na apostila de vocês também, que mostra o que é cada coisa, o que cada coisa é importante para vocês entenderem dentro do estudo de uma genealogia. Toda vez que os símbolozinhos que estiverem aparecendo ali forem um círculo, uma bolinha, significa que ele vai ser um indivíduo do sexo feminino. Toda vez que for um quadradinho, vai ser um indivíduo do sexo masculino. Por que é importante a gente diferenciar o sexo masculino e feminino? Porque algumas características, a gente não vai chegar nem a ver elas são ligadas aos cromossomos sexuais. Então elas vão se expressar diferente em um homem e uma mulher, tá certo? Não se preocupem com isso agora, tá bom? Quando for indiferente o sexo daquele indivíduo, a gente vai representar por um losango, que geralmente vai ser quando você não sabe o sexo daquele filho, ou você quer saber a probabilidade dele ser masculino ou feminino, tá certo? Então vão ter várias dessas quadradinhos, bolinhas e losangos, e vão ter entre eles relações. Tá? A relação mais comum que a gente vai ter vai ser a de parentesco. Por exemplo, aqui, vocês podem ver isso aqui, todos eles, esses três indivíduos, partem de uma mesma linha. Tem uma linha aqui em cima que ela se divide em três. O que significa? Significa que todos esses indivíduos aqui, eles são irmãos descendentes de um mesmo lugar. Tá certo? Então isso aqui indica que esses três são irmãos. Quando a gente está falando de irmãos gêmeos monozigóticos, isso aqui é um caso mais raro de aparecer, significa que eles são gêmeos idênticos e eles vão ser expressos aqui
por uma segunda barrinha que vai ficar embaixo. Quando tiver só essa barrinha aqui entre os dois, igual a gente tem aqui, isso indica um casamento ou uma união entre os dois indivíduos. Significa que esse indivíduo aqui, que é uma mulher, e esse que é um homem, eles se casaram, e a partir daqui a gente pode puxar a linha, essa mesma linha aqui, para indicar quantos filhos cada um desse casal vai ter. Geralmente vão ser sucessões. Por exemplo, você vai ter esses indivíduos, os filhos dele, depois embaixo com quem os filhos casaram. Então a gente vai indicar com o número a geração. Tá? Geralmente uma árvore em exercícios tem 3 gerações, 4 gerações no máximo. Eles nunca montam uma coisa muito grande assim para não confundir. E, geralmente cada indivíduo na geração ele recebe um número. Então, você vai ter o indivíduo 1 da primeira geração. Depois você vai ter o indivíduo 2, o 3, o 4 e por diante dentro daquela geração. Quando você saltar para a próxima geração, aí você vai ter o indivíduo 2, ou o indivíduo 1, ou o indivíduo 3 da segunda geração. Então, você vai nomeando a partir disso. Por que é importante a gente usar uma genealogia? Geralmente, a gente vai tratar, nesse tipo de coisa, patologias, doenças. Então, a partir de uma genealogia, a gente consegue traçar alguns exemplos clássicos que a gente sempre vê nos exercícios. O mais clássico é a polidactilia, que é uma doença relacionada com a existência de um dedo a mais na mão. A gente vai usar também, às vezes, a anemia, que é uma malformação que ocorre nas hemácias do sangue, né, nos glóbulos vermelhos. E aí a gente também consegue rastrear isso usando uma genealogia. A partir disso a gente consegue descobrir qual é a chance ou se aquele indivíduo nascido de um casamento, de um cruzamento entre dois indivíduos, ele vai ter aquela doença ou não. Geralmente, a característica ou doença estudada vai ser marcada de uma cor diferente. Vai ficar claro isso no exercício. Aqui a gente tem uns exemplos de uma genealogia completa para uma característica. Então, por exemplo, aqui a gente tem um homem e uma mulher, certo? A gente pode usar essa característica aqui como qualquer coisa. Pode ser uma doença. Vamos supor que essa genealogia indica a presença de uma doença em uma família. Então, aqui no caso, a mulher tem e o homem não. Aqui é outro casal que não tem parentesco nenhum entre si, mas aqui no caso, deixa eu ver se eu não estou tampando. Estou tampando, mas dá para ver que é uma mulher ali, uma bolinha. O que acontece? Do cruzamento desses dois aqui, surgiram 3 indivíduos, 3 filhos. Nenhum desses 3 tem a característica, por isso que eles não estão rachurados, não estão pintadinhos de preto. O mesmo aqui. Aqui no caso, a única diferença é que é o homem que é afetado e não a mulher. Então, a partir disso, olha essa informação. A gente já consegue tirar algumas conclusões a partir disso. Vocês viram que aqui tinha um indivíduo não afetado e um afetado, e do cruzamento surgiram 3 indivíduos não afetados? O que eu falei para vocês que acontecia quando uma característica sumia depois de um cruzamento? Se ela some, significa que ela é recessiva. Então, todos esses indivíduos aqui vão ser portadores, aqui no caso também, vão ser portadores do gene para essa característica, mas, como ela é recessiva, eles não vão expressar essa característica nos seus genes. Então, aqui, se a gente continuar a genealogia, pegar esse homem aqui e cruzar com essa mulher, ambos portadores do gene, a gente vai ver que existe aqui um indivíduo que ele possui essa característica e os outros não. A partir disso, dá para a gente fazer vários tipos de exercícios diferentes. Mas sempre vai ser para você estimar qual vai ser o genótipo de tal indivíduo, qual pode ser o de tal indivíduo. Dá para a gente fazer várias brincadeiras, entre aspas, interessantes a respeito de genealogia nesse sentido. Nem sempre vai ser uma doença, né? Eu usei doença aqui, mas vai ser às vezes uma característica ou alguma outra expressão gênica no corpo, numa família inteira. Certo? Então, é importante vocês se atentarem que, nesse caso aqui, é uma doença recessiva, né? Uma característica recessiva. Mas ela poderia ser dominante se a gente invertesse tudo aqui. Então, tem que prestar bem atenção naquilo que está se pedindo e se às vezes a pessoa informa isso no enunciado do exercício, se é uma característica dominante ou não.
certo? Então, a partir disso, tudo isso que a gente falou até agora eram características monogênicas. Ou seja, tudo estava ligado com um par de alelos. Mas a gente sabe que na vida nem tudo é desse jeito. Grande parte das características do ser humano não são monogênicas. Se elas não são monogênicas, elas são o quê? Elas são condicionadas por mais de um par de genes. Às vezes, tem características, principalmente relacionadas a coisas mais complexas do nosso corpo, vão ter inúmeros pares de genes que vão influenciar aquela característica. Um exemplo bem clássico é a cor dos nossos olhos. A gente tem aí na espécie humana vários tipos de cores de olhos diferentes, com padrões de mancha, de coloração, de íris diferentes umas das outras. Não tem como um par de genes, só um par de alelos, servir para explicar toda essa variação que a gente vê quando a gente olha nos indivíduos, tá? Na cor dos olhos dos indivíduos. Então, nesse caso aqui, você vai ter vários genes que vão influenciar na melanina, né, que é a substância que dá a cor dos olhos, e na produção dessa melanina. Vão ter outros genes que vão estar relacionados, por exemplo, com as manchas e as marcas que a gente tem na íris. Vai ser um outro par. Pode ter um outro par de genes que vai indicar, que vai influenciar na melanina de outro gene, e aí você pode ter uma flutuação e alteração na melanina. Também é uma parte mais complicada da genética, porque aí a gente aumenta a probabilidade das coisas de uma maneira exponencial. Portanto, a gente não vai ver nenhum cruzamento ou cálculo com isso. Só para vocês saberem que existe. Tá certo? Como exemplos de características poligênicas ou multifatorial, nós temos a cor dos olhos, que eu já falei, a cor da pele nos seres humanos, a altura, etc. Tá, vocês podem pensar, mas a cor da pele não está relacionada também com se a pessoa tomou sol, se ela ficou exposta? Tem. Os olhos também têm um pouquinho disso, e a altura também. Geralmente, as características poligênicas ou multifatoriais, algumas a gente não sabe direito quantos genes estão envolvidos, algumas as condições ambientais daquela pessoa podem influenciar. E aí a gente não sabe direito o que é um gene influenciando, ou se é o que a gente chama de fenocópia. Seria uma expressão fenotípica sem uma mudança genética. Ou seja, a pessoa às vezes não tem os genes para melanina, mas por conta de uma influência externa, no caso a luz do sol, ela acaba produzindo mais melanina e ficando com a pele mais pigmentada, mais escura. Mas isso não tem nada a ver com os genes. Os genes dela nunca vão mudar, ela vai ser sempre ter os mesmos genes para alguma característica. O mesmo vale para a altura, né? A gente sabe que existem genes relacionados com a altura, com o crescimento corporal, outros genes que vão influenciar o crescimento corporal, talvez seja, por exemplo, o aumento do GH, que a gente viu ano passado, que é o hormônio somatotrófico, né? O hormônio do crescimento. Então você pode ter genes influenciando tudo isso. E a alimentação também. Estudos indicam que se você se alimentar na infância, a chance de você ter uma estatura maior, você ser mais alto, é maior do que uma pessoa que não se alimentou direito. Isso não tem nada a ver com os genes. Então existe uma parte ambiental, que é muito importante, junto com a parte genética. Às vezes elas se misturam e fica difícil você saber o que é uma coisa ou outra sem você fazer um estudo detalhado a respeito disso. Tá? Então aqui a gente vai passar porque não é tão importante a gente se perder muito nessa parte. Por fim, a última parte de genética que eu gostaria de falar para vocês hoje é o sistema BO e o fator RH. Isso aqui a gente já viu, vocês já viram lá na parte de tecido sanguíneo, quando a gente estava falando de sistema cardiovascular, eu citei para vocês esses nomezinhos aqui, sistema BO e fator RH. O que é o sistema BO? O nosso sangue ele pode ser de 4 tipos. Lembra que eu expliquei para vocês? A gente pode ter o sangue A, AB, B e O. Esses 4 tipos, o que muda de um para o outro? Na verdade, é um tipo de proteína, glicoproteína, na verdade, né? Uma proteína sinalizadora que fica nas membranas das nossas hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos. E se o indivíduo possui somente a proteína A, o sangue dele é A. Se ele tem a proteína A, mas tem um pouco de uma outra proteína que a gente chama de B, ele vai ser AB. Se ele tiver somente a B, a proteína B, ele vai ser sangue B. Se ele não tiver nenhuma, ele vai ser o sangue O.
E aí tem aquela ideia do doador universal, do receptor universal, que tudo a gente já viu. Só que todos esses fenótipos, aqui, esses 4 fenótipos, eles são condicionados por 3 genes diferentes. O A e o B, eles não são dominantes um sobre o outro, eles são codominantes. Significa que ambos se expressam. Então, se o indivíduo tiver um gene do A e um gene do B, ambos vão se expressar. Tá? Por isso que vai ter indivíduos aí que vão ser AB. Então, eles são codominantes. Então, aqui do lado a gente tem os tipos de genótipo e fenótipo relacionados. Então, o cara que tem sangue A, ele pode ter tanto o gene para o A, né, em dose dupla, quanto um Izinho. O que é esse Izinho aqui? Esse Izinho é o recessivo. Tá? Então, o A e B vão ser codominantes entre si e o tipo O, vai ser recessivo. Vou explicar de novo para ficar mais claro. O cara que ele tem sangue A, ele pode ter um alelo A, a gente representa pela letra Izão A e Izão A, ou Izão A, Izinho, que é o recessivo. Ele é dominante, certo? Ele domina sobre o Izinho. Se o cara for sangue B, a mesma ideia do de cima. Ele vai ser Izão B, ou ele vai ser Izão B, Izinho, né? Já que o B também é dominante sobre o Izinho. Agora, se você tiver um Izão A e um Izão B, aqui entra a codominância. Ambos não vão conseguir dominar o outro, um ao outro. Então, eles vão se expressar os dois. Ambos vão ter uma expressão nas hemácias. Então, você vai ter ambas as características aparecendo. Nenhum domina sobre o outro. Tá? Isso aqui a gente também chama de ausência de dominância. Se o cara tiver Izinho, o sangue dele é O. Ou seja, ele não tem nenhuma glicoproteína na membrana. É o tipo de sangue mais comum que a gente tem, um dos mais comuns. E é aquele que pode doar para qualquer tipo. Existe só esse fator RH, esse fator ABO, influenciando na formação aí das glicoproteínas do nosso sangue? A gente tem mais um, que é o fator RH, que ele indica simplesmente a presença ou não de uma glicoproteína, que é o fator RH propriamente dito. Geralmente os alelos que a gente usa é o Rão e o R'inho. A presença desse RH é dominante. Então, se o cara for Rão, ou Rão, R'inho, ele vai ter essa característica, já que ela é dominante. Ele só vai ter o RH negativo, que é a ausência de RH, quando ele for R'inho, ele tiver ambos os valores recessivos para essas características. Tá certo? Então, a partir daqui também dá para você usar até mesmo essas genealogias aqui para falar de tipo sanguíneo. Tá? Dá para a gente misturar esses dois tipos de coisa para fazer uns exercícios bem interessantes. Tá certo? Mas acredito que com isso vocês já têm todas as informações para poderem terminar os exercícios da apostila. Eu fui mais breve porque a gente já viu tudo isso, tá certo? Então, um bom estudo para vocês. Tentem fazer tudo aí e qualquer dúvida eu estou à disposição para vocês, tá certo? Muito obrigado e valeu!